Olá, hoje nós vamos fazer o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Josué. Versículos 1 a 3 do capítulo 4. Os 12 homens, representando suas tribos, pegaram 12 pedras, cada uma, representando o ponto de travessia de toda a nação de Israel. Isto permitiria que futuras gerações compreendessem e participassem espiritualmente da travessia que Josué e as 12 tribos experimentaram. Versículos 6 e 7 do capítulo 4. Esse testemunho para gerações futuras sobre a fidelidade de Deus foi o primeiro entre os muitos testemunhos do livro de Josué. O ponto central é que as águas foram cortadas quando a arca do Senhor, a presença de Deus, passou pelo Jordão. Versículos 8 a 10 do capítulo 4. Além das 12 pedras que um homem de cada tribo pegou, Josué também separou 12 pedras e as empilhou no lugar em que os sacerdotes estavam parados no meio do Jordão. Não se sabe se no período de seca essas 12 pedras amontoadas seriam visíveis. Versículos 12 e 13 do capítulo 4. As tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés haviam prometido a Moisés que atravessariam o Jordão para ajudar seus irmãos israelitas a conquistarem Canaã, e eles prometeram que iriam à frente. Foram 40 mil homens. No entanto, no último censo realizado, os homens dessa tribo somavam cerca de 110 mil homens. Pode ser que tenha havido concessão para selecionar os melhores homens de guerra e deixar os demais edificando as cidades e oferecendo proteção às mulheres e crianças. Versículo 14 do capítulo 4. Enquanto custou Moisés 40 anos para ser respeitado realmente pelos israelitas, com a graça de Deus, Josué os ganhou em poucos dias e sem contrariedade. No entanto, lembremos que a geração teimosa de Moisés morreu no deserto e com Josué estava uma nova geração que viu a geração anterior perecer. Versículos 15 a 18 do capítulo 4. A hora de entrar no Jordão e sair do Jordão era determinada por Deus. A saída dos sacerdotes do leito do rio põe fim ao milagre. Eles reverteram o procedimento pelo qual começaram a separação das águas. Versículo 19 do capítulo 4. O dia 10 do primeiro mês era o dia da Páscoa, em que o cordeiro pascal devia ser escolhido. Versículos 20 a 23 do capítulo 4. As pedras que foram tiradas do Jordão por um chefe de cada uma das tribos, totalizando 12 pedras, representando as 12 tribos, foram usadas em Gilgal como monumento para relembrar as gerações futuras a respeito do livramento divino e da sua graça para com o seu povo. Versículo 24 do capítulo 4. O propósito deste milagre é declarar o poder de Deus a todos os povos da terra e para que os israelitas sempre temam ao Senhor. Fé e compromisso com Deus é o objetivo. Agora nós vamos estudar o capítulo 5. Versículo 1 do capítulo 5. Os reis dos amorreus dominavam a região montanhosa, enquanto os reis dos cananeus viviam próximo ao mar Mediterrâneo. Versículo 2 do capítulo 5. A ordem para circuncidar implica que esta geração não tinha sido circuncidada e revive novamente este ato de celebração do pacto que Deus começou com Abraão. Deste modo, os israelitas mais uma vez se tornariam filhos de Abraão e herdeiros da terra prometida. Versículo 3 do capítulo 5. Gibeate Aralote significa outeiro dos prepúcios. Por isso foi dado esse nome onde aconteceu a circuncisão. Versículos 4 e 5 do capítulo 5. A geração que tinha saído do Egito tinha sido unida em sua circuncisão. Embora o povo de Deus já estivesse na terra prometida, ainda era necessário o preparo espiritual da circuncisão e da Páscoa antes de iniciar a conquista propriamente dita. Versículo 9 do capítulo 5. Essas palavras indicam o grande significado daquele momento. A redenção da escravidão do Egito só se completou com a entrada na terra prometida. Agora que os israelitas estavam entrando na terra, receberiam a honra de ser uma nação com terra própria. Versículo 10 do capítulo 5. Israel tinha recebido ordens explícitas de celebrar a Páscoa assim que chegassem na terra prometida. Isso foi em Êxodo 13, versículo 5. Por meio dela, Israel herdava as promessas e bênçãos pactuais que a geração anterior tinha recebido quando deixou o Egito. Versículo 11 do capítulo 5. Os dias dos pães ázimos seguem a Páscoa. O alimento básico de Canaã era a cevada que amadurecia nessa ocasião.
O maná tinha sido tudo que a atual geração conhecia. Agora eles começariam a comer o alimento da nova terra. Israel desfrutou dos frutos da terra onde tinha chegado, como um sinal da maior abundância que haveriam de desfrutar quando toda a terra fosse conquistada. Versículo 12 do capítulo 5. Temos aqui uma nova indicação de que uma nova era havia começado. O povo não estava mais no deserto, mas em sua pátria. Eles começaram uma nova vida em conformidade com a celebração dos atos históricos de Deus de redenção. Versículo 13 do capítulo 5. Deus tinha prometido sua presença a Josué, e aqui começou a cumpri-la. Josué deparou-se com um homem que portava uma espada. Versículos 14 e 15 do capítulo 5. A maioria dos estudiosos entendem que esse príncipe era um aparecimento pré-encarnado do Filho de Deus, Jesus Cristo. O guerreiro divino e seu exército estavam preparados para a guerra. Essa manifestação de Deus em forma humana ou por simbolismo, como na sarça ardente, chama-se teofania. O príncipe do exército do Senhor encorajou a Josué, mas não estava sob as ordens de Josué. Deus não estava obrigado nem a destruir todos os cananeus e nem a libertar todos os israelitas. Agora nós vamos estudar o capítulo 6. Versículo 1 do capítulo 6. Jericó era uma cidade muito fortalecida, com muros enormes. Era importante pelo tamanho, riqueza e, acima de tudo, porque bloqueava a entrada dos israelitas na terra. Versículos 3 e 5 do capítulo 6. Estas instruções descrevem uma cerimônia singular. A arca simbolizava a presença de Deus. As 7 trombetas eram usadas para se sair à guerra e para a arca. O alto brado era usado para a vitória em guerra e para anunciar a jornada da arca. A ordem para marchar ao redor da cidade envolvia uma inspeção cerimonial das defesas da fortaleza para se observar a obstinação de Jericó e prover uma oportunidade para as pessoas do lado de dentro se renderem e abrirem os portões. Versículo 6 do capítulo 6. O cortejo, com a arca no seu centro, aplicava as promessas da aliança de Deus, simbolicamente, a Jericó. Para Jericó, as promessas da aliança significariam julgamento. Versículo 15 do capítulo 6. O 7º dia era o número da perfeição e assinalava a conclusão da festa dos pães ázimos. Versículo 16 do capítulo 6. O grito era um brado de guerra. Versículo 17 do capítulo 6. A cidade a cidade amaldiçoada diante do Senhor era a destruição completa ordenada por Deus para os habitantes de Canaã, em Deuteronômio 20, versículos 16 a 18. Versículo 19 do capítulo 6. Os metais preciosos foram destinados ao tabernáculo do Senhor, porque não podiam ser destruídos pelo fogo. Versículo 20 do capítulo 6. Os muros desabaram por um ato direto de Deus. A cidade foi tomada pela obediência de Israel à palavra de Deus e pela fé no seu poder miraculoso. Por muitos séculos, a cidade não foi reconstruída. Daí, poucos restos das ruínas foram encontrados na respectiva camada do solo em que ocorreu a destruição. Quase que tudo que restou foi erodido pela ação do tempo. Versículo 21 do capítulo 6. A lista das pessoas e dos animais mortos aqui não é para prover um inventário de quem foi morto, mas para enfatizar a obediência de Josué e do povo. Versículo 25 do capítulo 6. A salvação de Raabe foi definida como ser poupada da morte e poder viver no meio de Israel, o povo de Deus. Versículo 26 do capítulo 6. Há uma ideia de que não foi proibido construir alguns edifícios neste local, mas foi proibido reconstruir uma cidade fortificada com muralhas como ela era. Jericó é mencionada frequentemente no Novo Testamento. No entanto, nos dias de Hiel, o betelista, esta profecia ou prenúncio de maldição foi cumprida quando ele tentou reconstruir a cidade com muralhas e portas. E isso pode ser visto em 1 Reis 16, versículo 34. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Josué.